Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Toledo, do site rodrigotoledo.com. Hoje eu estou aqui novamente com o meu amigo Alexandre. Do Social Week, e a gente vai dar as nossas primeiras impressões do aparelho da Huawei, que a gente mostrou o unpacking no outro dia, e agora contar como que foi a experiência. Bom, como Android é sempre Android, você não tem grandes diferenças de um aparelho para o outro. Eu acho legal comentar o que tem de diferente desse aparelho, né? Que ele tem uma customização em cima do Android 4.4.2 e que deixa o aparelho com umas características diferentes do que você costuma encontrar no mercado. Vamos lá, primeira característica. Aqui nós temos um fundo de tela, né? Para tela bloqueada. Proteção. Uma proteção com um relógio, um belo relógio aqui, fácil de visualizar. E cada vez que você acende a tela, você tem uma imagem diferente. Então, cada vez que o aparelho dorme, né? Quando ele acorda... Exato. Você pode customizar a galeria aí que você vai ver quando eu tiver nessa proteção. Então não são fotos aleatórias, você pode escolher. Uhum. Essas são sugestões, né, do sistema. Deve ser Sugestões algum tema, né? Então vamos lá, prosseguindo, aqui uma outra característica interessante, né? Aqui, além de... Aqui você pode salvar as fotos, né? Salvar não, navegar por elas, né? Salvar como favorita e navegar entre as fotos. E além disso, você tem aqui alguns botões especiais, né? Você tem aqui o calendário, um atalho rápido, né? Então você tem aqui, vamos voltar, uma lanterna, um espelho, uma calculadora e um calendário. O espelho é a câmera frontal, lanterna ativa OLED, normal, e o calendário e a calculadora, que é um negócio que todo mundo usa, né? É um negócio que é legal você ter o acesso rápido. Então vamos lá, prosseguindo. O que nós temos mais nesse aparelho? Peraí, deixa eu desbloquear para o lado. Aí. Bom, os ícones estão bem flats, né? Estão bem na linha do novo sistema, né? Do 5.0. Apesar Exato. dele não ser ainda um 5.0. O que você achou, Alexandre? Eu gostei bastante. Tem uma opção que a gente já vai chegar a contar para vocês, mostrar nos sistemas, que ele personaliza os ícones também, que é uma experiência muito bacana. Você consegue deixar o telefone com a sua cara. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que chama atenção, você tem aqui umas transições de tela com uns efeitos bem legais, né? E que você pode... Aqui não, né? Você pode escolher... Vamos ver se eu estou no lugar certo. Aqui, ó. Você tem como configurar totalmente a tela inicial, com transições, com miniaturas, com o início simples, editar a tela inicial, acrescentar os widgets. Você pode fazer um monte de coisa interessante aqui. Outra coisa que me chamou a atenção é o drawer. O draw, que você tem como ter um acesso rápido aqui a algumas funções do aparelho. Até aqui ele está normal, né, Alexandre? Isso eu achei comum. Mas a diferença... Expandindo, aqui, você tem todo o telefone com um simples clique aí no acesso. Eu achei muito legal isso. Então, você tem como entrar no modo não perturbe, para ele não te notificar, não tocar no momento de reunião. Você tem o modo avião, aí que saiu. Você tem captura de tela, você tem a lanterna, que já estava na outra tela, naquela inicial, mas aqui também está presente. Tem a multitela, tem uma ultra bateria, que é para você entrar no modo de economia, né? E muitas outras coisas interessantes, tá? Então, eu achei que tá bem legal esse acesso rápido às funções. Uma coisa que me chamou a atenção é esse botão suspenso. Vamos falar um pouquinho dele. Primeiro, vamos até abrir alguns aplicativos, a gente poder mostrar uma outra característica, até antes do botão suspenso, que chamou a atenção. Quando você abre aqui os aplicativos, né, a lista de aplicativos que estão sendo executados, você tem o uso da memória e quanto você tem de memória livre. E para limpar isso, para fechar os aplicativos, você tem aqui a vassourinha, clicou, simples, rápido, não precisa fechar um a um, ele fecha todos os aplicativos e libera a memória. Exatamente. Tá?
Outra característica interessante que eu havia comentado, o botão suspenso. Você cria esse botãozinho aqui no canto da tela e esse botãozinho ele traz aquela função de limpeza, mas função de bloqueio e algumas outras coisas para você não depender destes botões aqui embaixo. Você pode, de repente, puxar ele para uma outra posição que fique mais cômoda para você utilizar. Essa característica ela é bem legal, essa personalização. Ela lembra um pouco o iPhone, que tem também essa feature, e veio a calhar muito bem. Ela é confortável e no dia a dia você usa. É verdade. Que eu achei muito bom. O que mais que você gostou desse aparelho? O que mais que a gente pode comentar? O que a gente já tinha contado nas specs sobre a câmera é verdade. A câmera é muito boa. Ela... Tanto a frontal com os 8 megapixels quanto a traseira, ela consegue trazer um resultado muito legal mesmo. As fotos são boas, são rápidas, tem toda a parte do software customizado que permite colocar filtros, efeitos, que no dia a dia é legal. Então você não precisa ficar trabalhando a foto depois que tira, você já consegue tirar num nível muito bacana para você compartilhar nas redes sociais, para você guardar aquele momento. Bom, eu gostei do aparelho. Na verdade, assim, é claro que quem usa Android, pelo menos eu tenho esse problema, eu sofro pelas atualizações. Eu quero ter o Lollipop o quanto antes, eu fico esperando a atualização. Então, num primeiro momento, causa uma certa frustração você não ter o Lollipop já neste aparelho. Mas quando você começa a utilizar e ver esses recursos adicionais, como esse controle todo que você tem nativo do aparelho e a personalização das telas, tal, os ícones já estão num formato mais novo, então não chegou a incomodar tanto, né? Não, ele não incomodou. Eu acho que essa questão do sistema, junto com o aparelho ser aí com um acabamento semelhante a vidro, foram as únicas coisas de atenção para mim, que minha mão é muito oleosa e eu tinha que ficar limpando toda hora na camiseta, e para mim que não é um problema, mas é uma característica aí que eu achei que é legal destacar. E o sistema aí, ele não, apesar de não ser o mais recente, ele tem muita opção, as customizações trazem uma experiência muito gostosa com o aparelho. Então, eu acho que no balanço em geral, o aparelho passou bem, né? Ele passou bem. Ele está chegando no mercado brasileiro por R$ 1.500, em torno disso. É um aparelho que vai competir diretamente com o Moto X da Motorola, com os da Sony, com até o LG. A gente vê que a Huawei está entrando aí no mercado com uma proposta bem legal. Muito bem. Gostei do aparelho. Então é isso. É isso daí. Então esse foi mais um vídeo de parceria aqui com o site Rodrigo Soledo e o Social Week. Você pode conhecer o Huawei P7 e até o próximo vídeo, pessoal. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.